Fala pessoal, bem-vindos ao canal Aula de Educação Física, aqui para o nosso primeiro vídeo oficial, né? O vídeo anterior foi mais uma apresentação do que vai rolar aqui no canal. E hoje resolvi trazer para vocês um pouco sobre o esporte adaptado ou desporto adaptado. Essa variação aí vem da origem da palavra, né? Uma está mais relacionada ao português de Portugal e a outra mais ao nosso português, mas é a mesma coisa. Então, desporto, esporte, uns vão dizer que tem uma diferença na origem, não sei o quê. É basicamente a mesma coisa. Então, hoje vamos conhecer desde o seu surgimento, a sua chegada ao Brasil e alguns atletas e modalidades, ok? Então, vamos lá. Como eu estava falando do esporte adaptado, uma das características que ele tem é de trazer no ser humano a capacidade de superação. Porque, apesar das limitações, nós seres humanos temos essa capacidade de fazer coisas extraordinárias com aquilo que nos foi dado. Então, é uma das características que o esporte adaptado tem. E como é que esse esporte surge? Bom, a história vai relatar que as primeiras pessoas ou atletas a terem contato mesmo com o esporte adaptado foram os deficientes auditivos, os surdos. Então, eles foram os primeiros a terem aí um contato com esse esporte adaptado, um contato mais que teve um trabalho contínuo e não algo esporádico assim. Então, algo mais preciso, mais contínuo foi com os surdos. Isso lá no século XIX já ocorreu, os Jogos Esportivos para Surdos, que eram os Jogos do Silêncio. Mas a sua origem mais recente, que teve um trabalho de verdade, ela se dá a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com o retorno dos soldados lesionados, ou seja, muitos soldados voltavam da guerra amputados, com lesões medulares. Então, a partir disso, se enxergou a necessidade de criar um ambiente para a recuperação desses soldados. Recuperação física e mental para reintroduzi-los de volta à sociedade, já que a gente sabe que quando voltam da guerra, os soldados eles voltam, já, às vezes, né, com transtornos psicológicos relacionados ao trauma que eles passaram lá, né? Mas então foram criados hospitais e é nesse cenário aí que entra esse carinha aí, o judeu chamado Ludwig Guttmann, que morava na Alemanha e logo cedo ali ele começou a estudar medicina, depois em 1930 já trabalhava no hospital, era respeitado lá na Alemanha. Porém, Adolf Hitler chega no poder e chega ao poder e proíbe que ele trabalhasse ali com os alemães. Então ele vai trabalhar no hospital específico para judeus e eles acaba que acontece ali um evento onde os alemães começam a perseguir ainda mais os judeus e ele tem que esconder algumas pessoas, alguns homens lá no hospital, fica meio que inventando doença para eles a noite toda ali e ele consegue salvar alguns de serem levados dos soldados alemães e dos soldados nazistas. Então ele decide que ali não era mais lugar para ele. E acaba surgindo uma oportunidade dele sair do país e ele decide procurar refúgio na Inglaterra. E é justamente para a Inglaterra que ele vai. Lá ele recebe o convite para trabalhar no hospital e trabalhar justamente com a recuperação de pessoas com lesões medulares. Então, ele
começa esse trabalho e a partir daí ele decide colocar o esporte como reabilitação. Ele decide utilizar o esporte como meio de reabilitação para essas pessoas, visto que quando ele chega nesse cenário, ele encontra um índice de mortalidade considerado alto, já que cerca de 18% das pessoas ali morriam por conta de escaras, infecções, então até depressão mesmo. Então ele decide colocar, além da fisioterapia, o esporte como meio de recuperação, de reabilitação. E até a partir disso surge um relato aí de um de seus pacientes, que era um veterano lá da Primeira Guerra Mundial, e que estava ali há 26 anos na cama e com 6 meses de tratamento, ele passou a andar, apoiado por muletas, mas andando. Então ele viu que dava certo e colocou o esporte no meio. Inicialmente era o arco e flecha e o basquete em cadeira de rodas, e a partir disso foram chegando outros esportes. E em 1948, nos Jogos de Londres, o que ele decide? Vai ter os Jogos aqui em Londres, lembrando que ele já está na Inglaterra, né? Vai ter os Jogos aqui em Londres, os Jogos Olímpicos. Eu vou fazer uns jogos aqui com os meus pacientes. Então, começou ali em 1948, uns jogos só com os pacientes dele, 14 homens e 2 mulheres. E as modalidades eram justamente essas que eu falei: arco e flecha e basquete em cadeira de roda. Então ele fez esses jogos, aí foi um sucesso local ali entre os pacientes, e 4 anos depois, nos Jogos de Estocolmo, em 1952, ele já era uma modalidade internacional, saiu de 16 atletas para 130 atletas. Então, em 4 anos, deu um salto. As pessoas souberam do trabalho dele, souberam dos jogos e decidiram participar. Então, de 16 para 130 foi um aumento exponencial. E nos Jogos de 1960, aí já era um mega evento, com mais de 400 inscritos, 23 países envolvidos, e já com o nome de Paralimpíadas na época, né? Hoje, isso, Paralimpíadas. Então, dentro de 8 anos, saiu de um evento local para um evento, para um mega evento, envolvendo diversos países e mais de 400 inscritos, atletas inscritos, isso dentro de 8 anos. Porque existia uma necessidade, um nicho ali aberto para essa população, que não tinham oportunidades no esporte, e com a inclusão, a ideia desses jogos, com a iniciativa de Guttmann, abriu-se as portas para essa população desfrutar dos benefícios do esporte, para a saúde, para a vida. Então, aí já tinha, em 1960, que foi assim, considerada a primeira Paralimpíada oficial. No caso, agora o nome é Paralimpíadas, né? Mas na época era Paralimpíadas. As modalidades que tiveram foi o tênis de mesa, tiro com arco, basquete, natação, esgrima e o atletismo. São modalidades que até hoje seguem no rol de modalidades ali, no quadro de modalidades paralímpicas. Guttmann foi assim, o cara que abriu as portas para o esporte paralímpico, e ele morreu ali, veio a falecer em 1980. E nos Jogos de 2012 em Londres, né, que foi onde tudo começou, fizeram uma homenagem a ele,
elegeram a neta dele, a filha dele como prefeita da Vila Paralímpica. E nessa edição já tiveram 4.200 atletas inscritos. Então, da primeira, que é oficialmente considerada, foi 60, que teve cerca de 400 inscritos, para aquele que foi homenageado em 2012, que foi em Londres novamente, 4.200. Um aumento aí de 10 vezes a quantidade de atletas, né? O nosso querido Brasil, ele conheceu o esporte adaptado, de certa forma, cedo, com um grupo de pessoas que foram para os Estados Unidos fazer um tratamento, e quando voltaram, eles trouxeram consigo o basquete em cadeira de rodas, foi a primeira modalidade a ser praticada aqui, e isso em 1958. Aí foi fundado, tanto no mesmo ano, foram esse mesmo grupo veio e fundou no Rio de Janeiro o Clube do Otimismo, e em São Paulo o Clube dos Paraplégicos. Então, a partir daí, começou a se desenvolver o esporte paralímpico aqui no Brasil. A primeira competição internacional que a gente participou foi o Parapan-Americano de Buenos Aires, em 1969. E uma curiosidade é que o nome para, porque vem esse para, é que a ideia era que ele andasse sempre ao lado dos Jogos Olímpicos, então sempre na mesma época ocorressem os Jogos Olímpicos e depois, ou antes, os Jogos Paralímpicos, mas geralmente depois, né? Então era que eles estivessem lado a lado, juntos ali. E isso vem acontecendo desde 1988. E hoje o nosso Brasil, só para fechar a parte do Brasil aí, é uma das grandes potências, né? Agora, em Tóquio 2020, ficamos, acredito que na 7ª colocação em medalhas. Então, é uma potência paralímpica. Aqui nós temos alguns dos grandes atletas. A maior parte deles eu botei foi brasileiros, para a gente conhecer, mas também tem um canadense ali. Então, esse é Daniel Dias, que é o maior medalhista paralímpico do Brasil, tem mais de 20 medalhas paralímpicas aí. Terezinha Guilhermina, 3 ouros paralímpicos. E aqui temos ela do atletismo, né? Alex Zanardin, ele era um piloto de corrida, acabou sofrendo um acidente, corrida de carro, e depois foi ouro em 2016 no Rio, no ciclismo. Então, mais uma vez, aquela questão que eu trouxe lá no começo, sobre a superação. E aqui, esse carinha é Petrúcio Ferreira. Ganhou um ouro em 2016, ganhou um ouro agora em 2020, ganhou acho que dois bronzes em 2016 e um bronze agora em 2020. Então, é um grande atleta do nosso Brasil. Acredito que ele é bicampeão nos 100 metros rasos. E aqui algumas modalidades que existem, só algumas, existem bem mais. Eu trouxe o futebol de 5, onde o Brasil domina e é pentacampeão seguido. Tênis de mesa, vôlei sentado, ciclismo, basquete em cadeira de rodas, natação. Aí vamos ter ainda bocha, vamos ter arco e flecha, tiro com arco, vamos ter outras modalidades. Dentro temos o atletismo também, que aí engloba várias modalidades esportivas, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a origem do esporte adaptado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tragam dicas de sugestões de conteúdo. Deixem aí nos comentários, deixem um like. E tamo junto.